Bom dia, pessoal. E aí, como é que estão nessa preparação? Tudo bem? Então tá, beleza. Receberam aqui. A tua aprovação passa por aqui, né? 8 questões, 9, quem sabe 10, se eu fui feliz, né? Hoje eu sonhei, tem material ali na porta, sonhei, mas não tinha nada a ver com o exame da ordem. Eu sonhei, fazia tempo que eu não sonhava. Foi legal, foi bem legal. Certinho? Haha, essa é uma piadinha assim. Então vai lá, fica ligado. Ponto 1 ali, ó, revisão. Tu vai pegar as primeiras questões de ética e tu vai, pá, beleza, faltam 30, né? Porque aquelas 10 tu vai acertar, beleza? Ou de repente faltam 32, aí tu acerta 8, ou 39, tu acerta uma. Então, vamos tentar desenhar aquilo que pode cair. Isso aqui, normalmente, 80% da prova da ordem costuma cair nesse resumo, tá? 80% das questões de ética. Então, vamos lá. Ponto 1 ali, inscrição suplementar. O que significaria inscrição suplementar? O sujeito é inscrito no conselho seccional. Se ele vai começar a ter mais de 5 causas em outro conselho seccional, isso quer dizer que mais de 5 causas seriam 6 causas, certo? Lembra lá da matemática? Significa dizer que ele deve requerer inscrição suplementar. Então, se a questão te falar assim, ó, ele tem 5 causas, não precisa inscrição suplementar, certo? Porque até 5 causas não é inscrição suplementar. A inscrição suplementar está escrito ali, ó, exceder 5 causas por ano, certo? Essa é a categoria. Não se conta aqui os recursos originários de causas de estados. Por exemplo, não precisa fazer inscrição em Brasília porque eu tenho 10 recursos especiais tramitando no STJ. São originários, ela vai em grau recursal. Então, 5 causas. Isso significa que ele começa a agir com habitualidade, né? Quem age com habitualidade, considerando-se exceder 5 causas por ano, tem que ter inscrição suplementar. Também é necessária inscrição suplementar obrigatória para o sócio. Se ele é sócio de uma sociedade de advogados em Porto Alegre e ele vai abrir uma filial em Santa Catarina. Se ele vai abrir uma filial em Santa Catarina, o sócio tem que ter inscrição suplementar, certo? Então, as filiais exigem que o sócio tenha inscrição suplementar no âmbito daquele conselho seccional. Lembrando que, também ligado a essa ideia, o advogado não pode ser sócio de mais de uma sociedade de advogados no mesmo conselho seccional. Então, no Rio Grande do Sul, eu sou sócio de uma sociedade, de um escritório. No Rio Grande do Sul, somente aquele escritório que eu posso ser sócio. Para ser sócio de outro escritório, tem que ser em outro estado, em outro conselho seccional, certo? Isso vale também para as filiais. Quer dizer, se eu sou sócio em Porto Alegre e tenho uma filial em São Paulo, eu não posso ser sócio de outro escritório no conselho seccional do Rio Grande do Sul e no conselho seccional de São Paulo, certo? Então, basicamente, a fotografia tem que ser assim, eu tenho que olhar para um estado que representa o conselho seccional e ali naquele estado o advogado só pode ser sócio de uma única sociedade de advogados, certo? Essa é a ideia, considerando-se sedes ou filiais, mas somente uma sociedade ele poderia participar. 2. Inviolabilidade do escritório é relativa, não é absoluta. Por quê? Eles vão te contar lá o MEV, o TICE, aqueles nomes todos lá. Aí vai acontecer o quê? Tu vai chegar na hora lá e vai ver o seguinte, ó. Pode entrar no escritório de advocacia? De regra, não. Mas é uma inviolabilidade relativa, porque se o próprio advogado está cometendo crime investigado, aí sim poderia adentrar o escritório de advocacia. Ou ainda, se ele está cometendo crime em conjunto com o seu cliente, coautor de determinado crime, poderia também ser investigado ele e o seu cliente, portanto aí teria a possibilidade. Mas nós não temos possibilidade, por exemplo, da autoridade policial invadir um escritório de advocacia e pegar os documentos de clientes, em geral. Isso não é possível. Somente se o próprio advogado é advogado e traficante. Aí tem tráfico no escritório, aí ele pode entrar, certo? Essa é a estrutura aí. 3. Comunicação com o cliente mesmo sem procuração. O advogado pode permanecer em pé, pode permanecer sentado, só não pode entrar rastejando, certo? A lei não autoriza, né? Em pé ou sentado, certo? Falando aí com seus
com os juízes, com seus clientes, e não precisa ter procuração para falar com o cliente. Mesmo o réu estando preso, o acusado estando preso, incomunicável, a família dele não pode comunicar com ele, a mãe dele não pode ligar para ele, não pode falar com ninguém, mas ele pode falar com o advogado. E o advogado pode chegar lá só com a carteira, eu quero falar com fulano, e a procuração? Não tenho. E vai ter acesso ao seu possível cliente, aquele que foi preso, certo? Essa é a categoria colocada. Só que para participar em assembleia tem que ter procuração, né? Votação no condomínio lá para pintar, revitalizar as fachadas, né? Eu vou mandar meu advogado, tem que ter procuração, né? Por quê? Porque numa assembleia tem poder de voto e para votar tem que ter procuração, tem que ter poder especial de representação. Então o advogado pode fazer inúmeras coisas sem procuração, né? Então falar com o cliente, ver autos de inquérito policial, né? Mesmo se está concluso, mesmo se o delegado não está, pode falar com o cliente que está incomunicável, certo? Só que para participar de assembleia tem que ter procuração com poderes especiais, ok? Além de procuração, com poderes especiais. 4. Sala de Estado Maior. O advogado aí, condenado, enquanto não transitar em julgado a sentença, ele não está definitivamente condenado por determinado crime. Então ele só pode ser preso em sala de Estado Maior ou na falta de sala de Estado Maior em prisão domiciliar. A ordem, isso cai bastante no estatuto, afirmando que era a OAB que iria decidir o que é sala de Estado Maior. Isso foi declarado inconstitucional, certo? Então, não é a OAB que decide o que seria sala de Estado Maior e se tem condições de ser considerado sala de Estado Maior. Em tese, a autoridade policial, o poder público que vai definir isso. É considerado sala de Estado Maior, só para a gente não ficar viajando, assim, algumas repartições do Exército, né? Então, prisões, né, próprias aí. É uma expressão que hoje não se utiliza mais, né? Mas não precisa ser reconhecido, portanto, pela OAB. Bom, ponto 5 aí, é direito do advogado ter uma relação direta com os magistrados, certo? Então, nas salas e gabinetes de trabalho, significa dizer que a qualquer momento o advogado poderá ser atendido pelo juiz. Não precisa marcar horário, certo? Pode permanecer em pé ou sentado. Não precisa marcar horário e eu quero falar com o juiz. É direito do advogado de fazer isso, certo? Está lá no ponto 5 aí. Claro que ele não é tão mal educado assim, tem que observar a ordem de chegada, né? Senão ele vai furar a fila. Não pode furar a fila, mas não precisa agendar antes, certo? Essa é a ligação aí. Ponto 6. Nos âmbitos dos tribunais, não é admitido sustentação oral em todo ou qualquer processo que for afeto aí a julgamento. Isso quer dizer o quê? Tinha uma previsão no Estatuto da OAB que todo processo, recurso, poderia ter sustentação oral do advogado, que é no momento do julgamento falar. Na verdade, vai depender do regimento interno, o tempo também vai depender do regimento interno de cada um dos tribunais, né? Por exemplo, agravo de instrumento aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul não tem sustentação oral, tu não pode fazer. E o Estatuto fazia a previsão. A Associação dos Magistrados do Brasil entrou com uma ADIM e declarou isso inconstitucional. Então, fazer sustentação oral não é direito do advogado, certo? Previsto pelo Estatuto. Vai depender de norma interna, vai depender de lei, vai depender de regimento interno daquele tribunal. Eu posso falar com o juiz, falar com o desembargador, ir além dos cancelos que separam os magistrados do povo. Entretanto, eu não posso, em qualquer tipo de processo, fazer sustentação oral. Eu posso falar, sustentação oral é o ato formal, né, de sustentar para todos os julgadores que estão votando, certo? Então não tem esse direito. 7. Exame de autos de flagrante de inquérito, mesmo sem procuração, em qualquer repartição policial, já falamos, né? 8º, na condição de testemunha, mesmo com autorização solicitada pelo Constituinte, o advogado deverá guardar sigilo, recusando-se a depor como testemunha. O advogado não pode depor como testemunha acerca de casos
que ele ficou sabendo quando estava defendendo determinado cliente. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor, a ordem já colocou isso, eu estou defendendo um sujeito acusado de homicídio. Lá pelas tantas, ele revoga os meus poderes e, portanto, eu não sou mais advogado dele. Ele me contou tudo. Eu não sou mais advogado dele. Aí ele contrata outro advogado. Aí o Juliano vai ser testemunha agora do processo. Ele me contou quando era advogado dele isso. Isso não pode, né? Então isso é um sigilo profissional também. Ele não pode depor como testemunha naqueles processos em que ele atuou. É evidente, às vezes a ordem cria casos que por um raciocínio simplório você consegue, né? O advogado estava andando na rua e teve um atropelamento. Ele pode ser testemunha? Claro que pode, né? Ele é uma testemunha ocular de um fato, ele não está sendo advogado naquele momento, certo? O sigilo aqui, para impedir ele de ser testemunha, nos processos que envolvam seus clientes. Essa é a categoria aí colocada, beleza? Depois, 9. As salas especiais em fóruns, repartições, presídios, né, elas serão utilizadas pelos advogados, entretanto controladas pelo poder público. Tinha uma previsão no Estatuto da OAB que a instalação aí do Poder Judiciário, os fóruns, tribunais, presídios, devem ter salas especiais para advogados, como realmente tem, e isso continua. Só que elas não são controladas e administradas diretamente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Foi declarada inconstitucional essa administração, controle e fiscalização. Quer dizer, como ela é uma sala dentro de um prédio público, quem controla é o poder público. Senão nós teríamos a seguinte situação, só para pensar assim, no foro central aqui, né? O foro está fechado, mas a OAB está a sala aberta, né? Lá dentro do foro, aí o advogado pode entrar no prédio. Então quem controla a sala da OAB é o poder público, não é justamente a OAB, certo? Nas instalações públicas. Presídios, fóruns, tribunais, né? Mas todos são obrigatórios a manutenção de uma sala para o advogado, certo? Faz atendimento, toma uma aguinha, digita, impressão e tal, certo? Essa é a categoria. Atende cliente, eventualmente, né? Ponto 10 lá, incompatibilidade, proibição total e impedimento, proibição parcial. Olha só, o sujeito que é incompatível com a advocacia, ele tem uma proibição total de exercer a advocacia. Então, numa relação incompatível, é uma proibição total. Se a gente afirma que o advogado está impedido, é uma proibição parcial. O nome não vai te ajudar aqui, certo? A ordem sabe disso e coloca nas questões, né? Impedimento, proibição total, incompatibilidade parcial. Na verdade, pensa assim, ó, a situação do sujeito é incompatível com a advocacia. Se a situação dele é incompatível com a advocacia, porque é total a proibição. O impedimento, quando o Estatuto falou, é que ele estava impedido de advogar contra determinadas pessoas, certo? Então, a situação do impedimento diz que eu estou impedido de advogar contra alguém. Então, o impedimento é contra alguém. A incompatibilidade é incompatibilidade com a advocacia. Então, por isso que a incompatibilidade é uma proibição total de exercer a advocacia e o impedimento é uma proibição parcial. Por quê? Porque eu estou impedido de exercer a advocacia contra determinados sujeitos. Como eu vou diferenciar quando é um caso de incompatibilidade ou um caso de impedimento? Normalmente, assim, ó, a ligação de incompatibilidade está para um cargo que o sujeito manda ou decide, certo? Vinculado também a membros de poderes. Esse é um dos indícios para você verificar. Por exemplo, manda ou decide. Presidente da República, governador do estado, prefeito municipal, as atividades são incompatíveis com a advocacia, porque está mandando ou decidindo, certo? Um promotor de justiça, por exemplo, manda ou decide. Presidente da mesa do Congresso Nacional, presidente da mesa do Senado Federal, qualquer sujeito que tenha uma ligação com o Poder Judiciário é incompatível o exercício da advocacia, tá? Qualquer sujeito, portanto, que esteja na estrutura do Poder Judiciário, como um servidor. Eu trabalho no cartório, eu sou escrivão, eu sou juiz, sou assessor do juiz, não importa. Incompatível com a advocacia. Por quê? Lembra sempre que a situação de incompatibilidade está ligado a uma violação em termos de possibilidade de captação de clientes, né? Então imagina um servidor lá trabalhando no cartório, tem um problema, pega o meu cartãozinho aqui, né? Então a parte já vai ao cartório, já vai ao foro, já vai ao Poder Judiciário, então
está incompatível, certo? O impedimento, as causas principais de impedimento que a ordem coloca, está ligado, por exemplo, a membros do legislativo, certo? Um deputado, um vereador, um senador, eles estão impedidos, eles não estão incompatíveis. Impedidos por quê? Porque eles não poderiam demandar contra a fazenda pública, certo? Esse é o caso de impedimento. Eles continuam sendo advogados para outros tipos de demandas, mas não contra o poder público, beleza? Essa é a relação de impedimento. Agora, quando um vereador assume a presidência da Câmara Municipal, aí ele está incompatível com a advocacia. Por quê? Porque ele manda ou decide, beleza? Lá no item 11 está escrito assim, ó: manda ou decide e membros induz incompatibilidade, tá? Manda ou decide e membros induz incompatibilidade. Mandar ou decidir aonde? Mandar ou decidir no Poder Executivo, mandar ou decidir no Poder Legislativo, mandar ou decidir no Poder Judiciário, mandar ou decidir numa pessoa jurídica de direito público, mandar ou decidir em um banco, gerente de banco, por exemplo, incompatível com a advocacia, mandar ou decidir numa repartição policial, autoridade policial não pode advogar, é incompatível. Mandar ou decidir no âmbito tributário, quem faz lançamento tributário, fiscal tributário, é incompatível com a advocacia, certo? Os casos de impedimento que envolvem servidores, que não do Poder Judiciário, porque todos os servidores do Poder Judiciário são incompatíveis com a advocacia. O sujeito quer trabalhar no Poder Judiciário, não pode advogar, certo? Agora, outros casos de servidores que são advogados e servidores, mas não membros do Poder Judiciário, por exemplo, eu sou servidor do Poder Executivo. Se eu sou servidor do Poder Executivo e advogado, eu estou impedido, eu não estou incompatível com a advocacia. Eu não posso demandar contra a fazenda pública que me remunera, certo? Essa é a estruturação. Então eu vou olhar a estrutura do sujeito. É servidor público. Primeiro critério que eu tenho que analisar. Ele manda ou decide? Não, ele é um servidor público. Ele executa ordens. E ele é advogado, então ele poderia advogar, porque ele está impedido. Ele só não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera, certo? Nessa estruturação. Essa é a base aí. Lembrando que nós temos uma exceção aqui. Professores de cursos jurídicos podem advogar contra a fazenda pública que os remunera. Professor de curso jurídico não tem essa figura de impedimento. Então tu olha, por exemplo, aqui. Claro que o professor, por exemplo, de um curso jurídico privado nem teria esse tipo de impedimento, porque ele está numa relação privada, ele não tem uma relação de captação indevida. Agora, vamos supor aqui no Rio Grande do Sul, um professor da URGS, certo? Professor da URGS que é advogado. Um professor da URGS que é advogado, ele é servidor público. E ele pode advogar? Sim, pode advogar. Ele estaria enquadrado numa situação de impedimento. Só que o Estatuto da OAB faz uma ressalva dizendo que este caso de professor de curso jurídico pode demandar também contra a União Federal. Então, um professor da URGS de Direito que é advogado pode ajuizar uma ação como advogado, representando uma parte contra a União Federal. Ficou claro aí? Beleza? Essa é a relação aí. 12. Limitação no poder da advocacia. Procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos da administração, direta e indireta, fundacional, inclusive aí, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculado à função. Quer dizer, olha só, um procurador federal, pelo Estatuto da OAB, não tem vedação e limitação para ajuizar outros tipos de demandas. O procurador, ligado aí à estrutura do advogado geral da União, procurador geral do Estado, defensor público geral, a palavra geral, para o Estatuto da OAB, limita a advocacia. Significa dizer que o advogado geral da União só pode advogar para a União. O defensor público geral só pode no uso das suas atribuições. O procurador geral do Estado só pode advogar para o Estado. Aí os procuradores do Estado. A ordem não proíbe que um procurador do Estado seja procurador e possa advogar.
Para a ordem isso não importa. Ah, eu faço concurso para procurador do Estado. Sou nomeado lá procurador do Estado do Rio Grande do Sul. O Estatuto da OAB não proíbe que este procurador do Estado do Rio Grande do Sul possa ter escritório, por exemplo. Ele só proíbe que o procurador do Estado do Rio Grande do Sul demande contra o Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a proibição. Ah, mas por que aqui na PGE, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, o sujeito não pode ser procurador do Estado do Rio Grande do Sul e ser advogado privado? Porque aqui a lei da PGE não permite dedicação exclusiva, certo? Agora, em alguns outros estados, procuradores podem advogar, ok? Então, o que a ordem proíbe? Que os procuradores gerais, os advogados gerais, defensores gerais, vão advogar fora da sua atribuição, para o Estado, para a União, certinho? Beleza? 13. Não é necessário advogado para habeas corpus, não precisa de advogado, postular perante a Justiça do Trabalho, o justo postulante, é só iniciar o trabalhista, tá? Em grau recursal tem que ter advogado. Juizados especiais até 20 salários mínimos, no GEF e na ME e EPP não precisa do visto do advogado. Advogado público, lá no ponto 14, advogado público, ele também está submetido ao regime da OAB, quer dizer, o advogado público também é advogado. Estagiário pode praticar todos os atos, desde que em conjunto com o advogado. O que o estagiário pode fazer isoladamente? Fazer carga dos autos, né? Importante, levar o processo, obter certidões e o ponto máximo, assinar petição desjuntada, né? Então, não pode assinar uma petição, por exemplo, sozinho, inicial, contestação, apelação, só uma petição desjuntada de subestabelecimento, por exemplo. Petição desjuntada de autorização para retirar cópias, isso ele pode fazer, certo? Isoladamente. Agora, toma cuidado, o que o estagiário pode fazer? Tudo, vírgula, desde que em conjunto com o advogado, certo? Porque ele pode fazer tudo, sim. Ah, não vou marcar porque tudo, sempre tem uma exceção. Ele pode fazer tudo, desde que em conjunto com o advogado. Isoladamente, obter certidões, fazer carga e petição disjuntada, beleza? Ponto 17 aí, renúncia é diferente de revogação. Te lembra assim, ó, a renúncia é o advogado renunciando os poderes. Revogação é o cliente revogando os poderes do advogado, certo? Quando a gente tem assim, o sujeito, lembra para não esquecer, lembra assim, a renúncia de um presidente, ele vai renunciar, quer dizer, ele recebeu o poder do povo e ele vai renunciar. O advogado também recebeu o poder do cliente na procuração e vai renunciar. Esta é a figura. A ordem te induz em erro, afirmando que o advogado vai revogar os poderes conferidos pelo cliente. Está errado. É renúncia, certo? Eu vou renunciar os poderes a mim conferidos. Então, na renúncia, quando eu faço a renúncia aos poderes conferidos pelo cliente, nós temos o prazo de 10 dias. Lembra aquele prazo, tem que cuidar do processo por 10 dias. Na revogação não tem prazo de 10 dias, porque o cliente já despacha o advogado, né? Então diz, não quero mais que seja meu advogado, revoguei os teus poderes. Bom, aí tu já assume por conta e risco, né, a possibilidade. Na revogação são devidos honorários advocatícios, assim diz o estatuto, tá? Então contratei, a parte revoga os poderes conferidos ao advogado, são devidos honorários advocatícios. Claro que tu pode pensar assim, vai ter um problema lá, porque se ele revogou é porque ele vai brigar, aí vai entrar com uma ação. Mas pelo Estatuto da OAB, na revogação, são devidos honorários advocatícios. Porque em tese, o querer revogar partiu do cliente. Na renúncia, o advogado vai ter que estabelecer e poderia, eventualmente, fazer uma repactuação daqueles honorários então fixados. Porque aí parte do advogado a renúncia, certo? No ponto 19 eu coloquei assim, no caso de revogação, não haverá responsabilidade no prazo de 10 dias, certo? Porque vem do cliente a ordem. Lembrando que na renúncia não precisa ter motivação nenhuma, né? Então eu não preciso dar o motivo do porquê que eu estou renunciando ao meu cliente. O cliente é chato, né? Eu não preciso dizer isso, né? Só basta informar no processo e ao cliente que eu estou renunciando os poderes por ele conferidos e, portanto, que ele nomeie outro advogado e aí eu fico responsável no prazo de 10 dias. Ponto 20 aí, é possível
cobrança de honorários contratuais no momento do levantamento do alvará. Antes de expedir a ordem de levantamento, antes de expedir o precatório, pode o advogado juntar nos autos o seu contrato de honorários, pedindo para que seja reservado a parte do seu valor. Então o cliente recebeu 10 mil, eu tinha um contrato que ele ia me pagar 20 mil. Eu não preciso ficar esperando ele receber, sacar os 10 mil para pagar para o advogado. O advogado pega um contrato escrito, leva lá em juízo e diz assim: senhor juiz, 10 mil, 2 mil é meu. Está lá, ó, 20%, então reserva. Sai um alvará em nome do Juliano, sai um alvará em nome do cliente. Pode ser feito esse tipo de reserva. Não é obrigatório que se faça isso, mas pode ser feito. Para precatório, a mesma coisa. Antes de expedir o precatório, o advogado pode pedir que seja expedida uma ordem para pagamento somente dos seus honorários. E aí é uma virtude porque, eventualmente, o dinheiro do cliente vai para precatório e o dinheiro do advogado é pago por RPV, requisição de pequeno valor, que é pago em 60 dias. O advogado tem direito de pedir essa repartição, certo? Com honorários advocatícios que têm natureza de verba alimentar. 21. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, certo? Outro tópico importante: honorários sucumbenciais não excluem honorários contratuais, eles são cumulativos. Eventualmente pode existir um acordo entre cliente e advogado para abater o valor dos honorários sucumbenciais e contratuais. Pode existir isso? Poderia, mas de regra, honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e são cumulados com os honorários contratuais, belezinha? Então ele recebe 2 honorários. 22, falamos da primeira parte. Contrato de honorários advocatícios é título executivo, né? Não sendo necessária aí a assinatura por 2 testemunhas. Nas penalidades dos advogados nós temos censura, suspensão, exclusão e multa. Certo? Essas são as penalidades que possuem os advogados aí por infrações disciplinares. A multa, ela vai ser acumulada com censura e com suspensão, certo? De 1 a 10 anuidades, o valor da multa, 1 a 10 anuidades. Ela vai ser acumulada com censura ou com suspensão. Vai depender o valor, vai depender a estrutura do caso concreto, porque é possível que a gente tenha situações atenuantes, né? O que são situações atenuantes? O advogado já trabalhou para a ordem, né, e participou de conselhos, por exemplo, da ordem, defendeu casos jurídicos relevantes em favor da OAB. Então esses casos podem ser situações atenuantes. Réu primário, por exemplo, nunca foi condenado, né? Situações atenuantes. A censura, ela pode ser convertida em advertência. Qual a diferença de censura para advertência? É que a censura, ela vai ser registrada nos assentos profissionais. Significa que se eu puxar a ficha corrida do advogado lá no OAB, vai constar que ele foi censurado, certo? A advertência, quando a censura é um pouco mais branda, ela é convertida em advertência, e a advertência não é registrada nos assentos profissionais. Quer dizer, ele recebe uma cartinha lá de uma conduta que ele fez e é advertido daquela conduta, beleza? Essa é a atribuição aí colocada. Censura não tem publicidade. Não sai no jornal dizendo o advogado tal foi censurado. Não tem publicidade da censura, certo? Não tem publicidade. A ordem não divulga quem é censurado. Eu tenho como saber se alguém foi censurado? Tenho. Se eu, Juliano, for lá na ordem, eu quero a ficha cadastral do advogado fulano de tal. Aí eu tenho. Mas ela não dá publicidade a isso. Apenas por requerimento, certo? E se o advogado for advertido, eu chegar lá, não vou nem saber se ele foi advertido, porque ela não tem registro nos assentos profissionais, certo? Bom, suspensão e exclusão, essas duas aqui têm publicidade. Suspensão e exclusão têm publicidade. Por que tem publicidade?
Porque esses aqui estão impedindo a advocacia em determinado período de tempo ou está excluído dos quadros da advocacia. Aí isso é publicado. Por que tem que ser publicada a suspensão e a exclusão? Não para judiar mais do advogado. Ah, agora sim, vamos publicar e tal, matéria de capa. Não é, é porque é para proteger a sociedade, para dar publicidade de que durante determinado período de tempo ou durante a exclusão não poderá ser contratado aquele advogado, ele não poderá atuar. Por isso é dado publicidade, para o magistrado também saber, Poder Judiciário saber, para a população saber, certo? Agora, quando o sujeito é censurado, não impede a advocacia, ele só recebe o pito, entendeu? Ó, não faz mais isso, né? Isso é censura. Ele pode continuar advogando, né? Ele recebe o pito e está lá, ficha cadastral dele, Juliano, está lá escrito na censura, certo? Recebeu o pito lá. Então essa é a base aí da censura. Bom, quais são os casos de suspensão? Pega lá ponto 25, ó, item 25. Casos de suspensão, beleza? Suspensão, aqui ó, envolve o quê? Olha só, na suspensão é o que vale a pena você entender mais profundamente. Por quê? Porque os casos de suspensão induzem situações um pouquinho mais graves que a simples censura. Vai nos dizer o seguinte, ó. Tenho mais 10 minutos. 11h20. Vai envolver o seguinte, ó. Suspensão. Dinheiro, levantamento de dinheiro e não prestar informações. Carga dos autos, né? Retirou carga dos autos abusiva, é caso de suspensão. Inépcia profissional, certo? Ele não sabe advogar. Então, inépcia profissional, ele faz petições lá que não tem pé nem cabeça, então ele é suspenso, e aí para ele conseguir de novo sair da suspensão, ele tem que prestar prova, certo? Esse caso aqui, de suspensão por inépcia profissional, ele fica suspenso até que preste novas provas para a OAB, certo? Então, eu vou passar e nunca mais... Não... Pode ser que você volte para fazer a prova da ordem, né? Se você for lá e tem inépcia profissional, quer dizer, não sabe falar, vou me livrar disso. Não, né? Calma, né? Então, pode ser que se você começa a fazer petição sem pé sem cabeça lá, né? Aí vai ser suspenso por inépcia. Claro que não é nada muito fácil isso, cara. Tem que ter uma conduta bastante reiterada e colocar absurdos para ser condenado por inépcia profissional. Inépcia é dizer assim, ó, você não tem condições de ser advogado. Conduta compatível e reincidência no âmbito da censura. Bom, ponto 27 aí. Publicidade. A publicidade na advocacia tem uma verdade assim, ó, ela é exclusivamente informativa, certo? Só pode ter publicidade informativa. Eu não posso ter publicidade com intuito mercantil, empresarial, propaganda, certo? Admite-se, portanto, publicidade informativa. Isso implica dizer discrição, moderação, vedada divulgação com outra atividade e vedada mala direta geral. Eu posso mandar mala direta para clientes que solicitam ou ainda para informar clientes e colegas de alteração de endereço. Mas isso não é mala direta geral, certo? É um e-mail que eu mando para clientes e para colegas informando a alteração do endereço. Então isso é uma informação e não um anúncio mercantil. Fica ligado, pega o outro lado da folha. Tem mais? Tem. Sociedade de advogados não pode adotar forma mercantil, ser uma indústria, uma empresa, né? Nome fantasia, né? Resolva seus problemas, né? Então... atividades estranhas à advocacia, advocacia imobiliária, advocacia e contabilidade, advocacia e administração de imóveis, advocacia e padaria, não pode, certo? E sócio não inscrito ou proibido de advogar. Na sociedade de advogados, somente sócio advogado. Não é, tem um cara que é cheio da grana, ele quer participar da sociedade. Ele é advogado? Não, então não pode participar, certo? Na sociedade de advogados, somente advogados. Na razão social, tem que constar pelo menos o nome de um dos advogados. Eu quero agora passar na ordem de fazer um nome bonito, como os nomes são chatos, feios, né? Colombo Advocacia, não sei o que advocacia, né? Eu vou botar lá, Consiga Tudo Advocacia, né?
Então, o trending, Skansen advocacia. Né? E aí, pode? Não pode. Né? Por quê? Porque não tem nome comercial. Coca-Cola advocacia, aí todo mundo vai lá. Né? Então não tem, né? Então, nome de pelo menos um advogado, e se o cara falecer, pode manter o nome lá? Pode, né? Porque a família às vezes entende assim, vamos deixar o nome do fulano lá, porque isso vai chamar mais gente, vão representar, vão lembrar dele e tal. Só que o nome do falecido só pode deixar se estiver expressa previsão contratual, certo? Senão tem que retirar, porque aí não está mais trabalhando lá, né? Certo? Bom, a responsabilidade do advogado é subsidiária e ilimitada. Não existe escritório de advocacia limitada, certo? LTDA, que tem, isso aí é limitada, não existe. A responsabilidade, ela é subsidiária e ilimitada, certo? Jornada de trabalho do advogado. Olha para mim aqui. 4 horas, tá vendo? 4 horas. Pode ser aqui, fechou? 4 horas, né? 4 horas diárias e 20 horas semanais, certo? Se tem convenção coletiva ou dedicação exclusiva, aí poderia ser 8 horas diárias. A hora extra do advogado é 100% da hora normal. Adicional noturno, 25%, certo? Essa é a categoria. Sabendo que o adicional noturno é das 20 horas até as 5 horas da manhã. Esse é o período de trabalho noturno aí do advogado, 20 horas até 5 horas da manhã. Publicidade, o que é permitido? Tem um quadrinho ali, beleza? Amanhã na hora da prova tu vai levando lá, vai dar uma olhadinha, não custa, sabe? Não, aí eu vou ficar nervoso, não lê, entendeu? É o ser humano, tu lê e tal, né? Trabalha com nervosismo, é normal, né? A gente sente sentimentos, né? Certo? É permitido finalidade informativa, desde com nome, número de inscrição na OAB, correspondência informativa somente para clientes e pessoas que requererem, né, colegas ou pessoas com requerimento. Mala direta para clientes e colegas comunicando a alteração de endereço é possível, porque é informativo. E advogado pode participar de programas de TV, pode participar de programas de rádio, somente com caráter informativo. Não pode chegar lá e falar assim, eu ganhei o processo tal, quero informar que eu ganhei. Aí não é caráter informativo, certo? Não pode se manifestar sobre os seus processos e sobre os processos de colegas, certo? Essa é a categoria. O que não é permitido? É muito mais não permitido do que permitido, certo? Não é permitido divulgar outra atividade, como nós colocamos, rádio, televisão e nome fantasia, quer dizer, não pode fazer anúncio no rádio, não pode fazer anúncio em televisão, não pode adotar nome fantasia. Anúncio mercantilista, outdoor de advogado, buzz door, tudo que é door aí não pode, só pode ter uma placa que indica na sede do escritório ou na filial, certo? Não pode fazer anúncio, né? Mercantilista. As figuras, fotografias que forem utilizadas juntamente com a publicidade informativa tem que ser compatíveis, né? Não pode desenhos incompatíveis e contrários à sobriedade da advocacia. Utilizar símbolos oficiais do escritório, não pode utilizar o símbolo da OAB, certo? Valores, gratuidade, tabela, porta do escritório. Não cobramos consulta. Compre o mandato de segurança e leve 2 habeas corpus. Né? Não pode, certo? Então, não pode divulgar nem valor nenhum, certo? Nem promoção. Ligue agora e receba inteiramente grátis a sua ação de repetição de indébito tributário. Então, mala direta geral, o advogado participar de programas de TV e rádio com promoção pessoal, né? Então fazer aquela reiterada participação, sempre para promoção pessoal, não é que não possa participar, ele pode, com caráter informativo, certo? Vai ser subjetivo o que é caráter informativo ou não. Quando a ordem colocou, ela coloca direto, né? O advogado vendendo seus produtos lá, suas ações e tal. Manifestação pública de promoção pessoal ou profissional e debate sensacionalista, né? Responder com habitualidade, então, para promover, né? Quebrar sigilo profissional ou debater em televisão causa de outro colega, certo? Isso não poderia. Depois você tem aqui a formação da ordem, né? A organização, Conselho Federal, Conselho Seccional, subseção ou Caixa de Assistência de Advogados, certo? A Caixa de Assistência de Advogados é a seguridade complementar da ordem. Tem personalidade jurídica, certo? Subseções, o que é importante sobre subseções? Mínimo de 15 advogados, certo? Mínimo de 15 advogados na subseção. Conselho seccional, o que ele faz? Exame da ordem, ele que organiza, ele que aplica, ele que administra, certo? É o conselho seccional, não é o federal.
tabela de honorários, conselho seccional também, e a infração disciplinar ocorrida no local do conselho seccional é julgada pelo seu conselho seccional. Então, se um advogado do Rio de Janeiro faz uma infração disciplinar aqui no Rio Grande do Sul, é julgado pelo conselho seccional do Rio Grande do Sul, certo? Essa é a categoria aí colocada. Bom, o Conselho Federal é o órgão máximo que nós temos aí na ordem, certo? O órgão máximo da ordem. Ele é representado por 5 estruturas. Nós temos o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro, certo? Essa aí, por vezes, cai, né? Então, é presidente, isso é no Conselho Federal e no Conselho Seccional. Presidente, vice-presidente. Aí você tem o secretário-geral adjunto, quer dizer, o secretário-geral. O secretário-geral adjunto. Já vai, comecei depois do horário, não fui eu que atrasei. Eu quero direitos trabalhistas também, né? Secretário-geral adjunto. E o tesoureiro. Certo? Essa é a atribuição aí da ordem, beleza? Levem a folhinha, durmam com a folhinha, colhem a folhinha, né? Então, colhem no teto, assim, né? Não levem para colar, certo? Então, toma cuidado com isso. Valeu, então, gurizada. Boa sorte para vocês. Até mais, até a segunda fase. Quem fizer processo civil, vem junto aí. Se não, se fizer trabalhista, tá com a Jimena também, tá bem acompanhada aí. Valeu? Boa sorte a todos.